Com o lançamento do livro, a homenagem ao Nélio, a palestra. Mas então, antes da minha fala, que antecede a palestra, e outras atividades no dia de hoje, das quais o André daqui a pouco vai mostrar para nós, então, antes da minha fala, eu passo a palavra para a Suzana Fröhlich, presidente do 25 de julho, que vai fazer uma saudação aqui a todos nós presentes nesse evento. Suzana. Obrigada, Felipe, parceiro da FECAP. A FECAP tem sede aqui no Centro Cultural e é uma honra muito grande receber a genealogia aqui no nosso Centro Cultural. Nós temos pessoas aqui que integram o nosso quadro associativo. Aliás, cito especialmente Jorge Lauck, que é um grande parceiro também nosso da diretoria, tem contribuído muito conosco. E desejo que vocês se sintam em casa aqui no Centro Cultural, porque certamente nós temos muito em comum, nós temos raízes comuns que foram festejadas intensamente durante o ano de 2024 aqui no Centro Cultural. Nós tivemos mais de 40 eventos de todos os tamanhos, de todos os tipos, celebrando o bicentenário da imigração dos falantes de língua germânica, Eu estive falando com a Diva, Porque a Alemanha nem existia desde aquele início. Então, para nós é uma grande honra nós encerrarmos o nosso ano ativo aqui no Centro Cultural com um evento de tanto significado, que é esse trabalho que vocês vêm fazendo, da pesquisa das famílias de origem alemã no Rio Grande do Sul. Também quero sublinhar, assim, com muito respeito e consideração, o trabalho que foi feito pelo Nélio Schmidt, que também foi um amigo da nossa casa, Nós estávamos na iminência de realizarmos o evento e ele se despediu dessa forma tão triste, Mas assim, então, eu quero que vocês também coloquem seus olhos aqui no que nós vimos fazendo no Centro Cultural. Nós temos um site que está muito rico em eventos, muitas coisas que a gente vem fazendo, honrando as nossas raízes, os nossos antepassados. A gente tem como missão desenvolver pessoas através das artes e da cultura teuto-brasileira. E através disso nós criamos um projeto também voltado para crianças e jovens, que a gente dá bolsas gratuitas para alunos de escolas públicas, aulas de instrumentos, iniciação musical, canto coral, teatro e artes visuais. E foi riquíssimo no final do ano, um espetáculo todo interativo, com o tema da imigração também. Foi muito bonito, isso em breve estará no YouTube. Se quiserem procurar, procurem até no site da Estado Unidos, se chamou Um Lugar para Viver, uma abordagem de migração, tantas vezes que ocorrem sobre a face da Terra, as civilizações em geral, sempre é uma situação em que se procura uma melhor oportunidade de vida, uma vida melhor, alimento para a família, teto para viver, um chão para plantar, que foi o caso dos nossos antepassados. Então, desculpa se eu me estendi, eu me empolguei, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de receber esse evento aqui no Centro Cultural e nós estamos sempre à disposição. Se a senhora me permite, só comentar, meu nome é Richard Dorn, bom dia a todos, nós somos de São Paulo. Mas o meu pai, Walter Dorn, e minha mãe, Karin Reichert, namoraram, noivaram e casaram aqui no 25 de julho. Olha, que arrepiada!
Meu pai era presidente da juventude, eu não sei se ainda existe isso. Nossa. E ele tinha teatro, aqui eles faziam peças de teatro, então é uma história muito bonita, sempre escuto desde pequenininho o tal do 25 de julho. Que lindo, eu fiquei arrepiada mesmo com a sua história. Então, tenham um bom dia, tá? Que seja muito prazeroso a todos. Obrigado a Suzana, presidente do 25 de julho. Obrigado a todos aqui presentes, né, nessa data tão especial. Aqui nós então vamos passar para vocês um pouco do cronograma que vai ser realizado hoje. Né, a abertura, que estamos realizando agora, depois às 10 horas a palestra sobre os 200 anos, com o nosso querido colega Décio Luiz Schauren. Às 11 o Décio vai abrir para perguntas e questionamentos e vai estar disponível para respondê-los. Depois, às 11h30, já será realizada a entrega dos livros aos autores, nesse período em que se organiza o almoço, que será servido ao meio-dia, um almoço típico alemão, característica aqui do 25 de julho, né? Uma ótima cozinha também, profissionais muito dedicados. Depois nós teremos uma apresentação musical às 13h45, o lançamento oficial do volume 4, do quarto volume às 14 horas, depois às 14h30 um período de fala para as autoras e autores deste volume, mediante inscrição, não é, André Hamann? O André vai ter depois aqui, as pessoas podem aqui colocar o nome e se inscrever para falar, para também contar sobre o seu trabalho e sobre esse nosso trabalho em conjunto, e às 16h30 nós temos o encerramento desta atividade. Então assim, meus caros, hoje nós estamos aqui reunidos para lançar o Famílias de Origem Alemã, no Rio Grande do Sul, o volume 4, mas muito mais do que isso, para fazer uma homenagem para o nosso amigo Nélio Schmidt. O Nélio, para nós que tivemos a alegria, tivemos o prazer de conviver com ele nesses anos todos, de ter amizade, de ter o trabalho em conjunto com ele e de ter vivido o início do Genealogia RS também, de perceber assim, o quanto lá no início esse trabalho, claro, de um grupo, mas liderado pelo Nélio e construído muito pelo Nélio, idealizado pelo Nélio, era uma forma de manter vivo esse trabalho de pesquisa, né, de preservação da nossa história, das nossas raízes. E as pesquisas de campo que nós fazíamos, né, às vezes era o Nélio e o Paulo Caita, o Nélio e o André, quer dizer, o Alceu, né, eu outra vez também, e depois, nossa, tantas e tantas pessoas que foram se somando. O Nélio percebia isso, sentia isso, enquanto outros grupos, como o próprio Ingers, infelizmente, fecharam, terminaram. E bem, o que foi feito, né, com esses acervos, com esses arquivos, com esse trabalho de pesquisa, e também qual é a entrega que foi feita desses trabalhos de pesquisa. A gente entende muito isso, do quanto o conhecimento ele realmente tem um valor muito maior quando ele é compartilhado, quando ele é, de fato, deixado para as pessoas. Mas aí um outro dilema que nós vivíamos, que o Nélio viveu, que o Genealogia RS viveu, como deixar esse legado também preservado. Então, todo esse trabalho das obras, da história escrita, né, da história registrada. O Nélio foi um colega, o Nélio foi um amigo, foi alguém sempre conectando, sempre buscando essas conexões, tanto é que são milhares e milhares no Face que acompanham, que adquirem os livros, que procuram as obras, né, que procuram o trabalho. Esse trabalho coletivo, eu acho que esse foi um dos grandes, entre os valores do nosso amigo Nélio Schmidt, um dos grandes valores foi realmente trabalhar essa parte coletiva, transformar isso nos livros, preservar para sempre essa memória. Né? Porque o tempo passa, né? Nós todos também passaremos, e a gente sabe que é o que foi escrito, o que foi registrado, o que foi publicado, que vai ficar aí para as futuras
gerações, né? Quando a gente fala de família, toda a sociedade, seja aqui em Porto Alegre, seja municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, seja municípios bem menores em população, talvez em área territorial, né? Alguns daqueles pioneiros lá onde chegaram os nossos imigrantes, lá de São José do Hortêncio, de Linha Nova, ou lá Rolante, onde o Nélio, né, e a família, tive com o pastor Marcos essa semana, né, de onde vocês são uma parte das raízes da família Schmidt está concentrada lá. Todas as histórias dessas localidades, dessas comunidades, elas se formam por um conjunto de famílias, por um grupo de famílias que juntas trabalham por uma localidade, por uma comunidade, né, por uma comunidade melhor. Como disse a Suzana no início na fala de apresentação, bem, a imigração é um tema tão recorrente, tão atual, porque nós somos filhos, netos, bisnetos, trinetos de imigrantes. E as pessoas buscam sempre melhores condições, né, para si, para os seus, e também ajudam as comunidades onde estão inseridos. Nós que aqui estamos somos frutos do amor dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Por isso a gente também cumprimenta com muito carinho aqui a família do Nélio, né? A Mônica, a Ana, a Ellen, o Henrique, o Theo, né? a esposa do Henrique também, né? A Nora. Por quê? Porque vocês, por exemplo, as meninas, né? São frutos do amor da Mônica com o Nélio, né? Da família, assim como o Henrique, assim como o Theo. E essas memórias afetivas, elas... por mais que estão presentes nas nossas vidas, nas nossas memórias, se a gente não registra, elas se apagam com o tempo. Então, a importância de preservar, de publicar, porque todos nós somos o elo, né? Assim como o Nélio é o elo entre os antepassados e os vindouros, entre vocês, né? A família, então os filhos, o neto, e do quanto hoje essa capacidade de reunir pessoas que o Nélio tinha, de juntar esse material, de organizar, de publicar, dizer, a gente sabe que esse livro aqui ele foi concluído, né, praticamente assim, um dia antes do falecimento do Nélio, né? Era também um dos sonhos ainda tê-lo publicado aqui e compartilhado. Então o que nós estamos fazendo hoje, de fato, lembrando muito a memória dele, lembrando muito o trabalho dele, né, e esse legado que fica, né, e que aí, claro, cabe a nós, cabe a Genealogia RS, e vocês já com tanto carinho cuidam do legado do pai, do esposo, né, do Nélio. Então, assim, eu quero reforçar aqui, né, da felicidade que a gente teve esses anos todos de conviver com ele, do trabalho em conjunto e do quanto essa memória se preserva, ou uma memória afetiva, sim, de cada um de nós conviveu com ele, e uma memória, né, do trabalho realizado, dos nomes eternizados através desses livros, né. Eu agradeço também aos colegas do Genealogia RS que me deixaram então hoje fazer essa fala de apresentação. E eu então quero ler 2 trechos aqui, pedir para o Décio se era possível, né, porque o Décio fez na contracapa do livro. Agora nós não vamos circular o livro, para que a gente possa ter uma boa concentração também na palestra, mas como a gente sabe que logo depois da palestra e logo depois de dirimidas as dúvidas, os questionamentos, as perguntas, a gente vai ter esse espaço para a distribuição dos livros, né? Mas o Décio Aloysio Schaumann, que escreve super bem, eu sempre digo, traduz super bem. Eu tive agora uns dias na Alemanha e é bonito, assim, como lá falam do trabalho do Nélio, especialmente desses conjuntos, destas obras, né, que muitas estão lá, em várias bibliotecas, em várias estantes das famílias, e também do Décio da tradução e do grupo e do próprio Genealogia. Então, o Décio escreveu na contracapa 4 parágrafos, né? Leio para vocês os 2 últimos. Nos 13 anos de sua existência, o Genealogia RS, sob a direção do Nélio, reuniu um arquivo genealógico considerável, de mais de 1,5 milhão de nomes. O Nélio sempre foi generoso em compartilhar os seus conhecimentos
orientações e informações. Graças a ele, inúmeras famílias conseguiram construir a árvore de seus antepassados e resgatar a história das suas origens. Para o Nélio, conversar sobre genealogia não tinha hora. Bem-humorado dizia que a genealogia era uma cachaça. Dizia que uma história só existe quando é compartilhada. E repetindo o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, dizia que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Enfim, Nélio, queremos te dizer que sentimos muito a tua partida, que tínhamos tantos planos que ainda querias realizar. Que tinhas tantos planos que ainda querias realizar. Mas para nós, tu não morresses. Temos a certeza de que estás mais vivo do que nunca, ao lado de historiadores e genealogistas como Carlos Henrique Runte, Gilson Justino da Rosa, Ernie Engelmann, Werner Mabilde Dulhus, Hugo Egon Petri, Pedro Almiro Falk, entre tantos outros. Que continues inspirando todos nós para continuarmos a obra iniciada sob a tua liderança. Então, como eu digo, assim, passado tão pouco tempo, né? Agora a gente, hoje, é uma forma de marcar, certamente virão vários outros momentos, porque o Nélio está vivo nos nossos corações e nos nossos pensamentos e no nosso trabalho em conjunto e também pessoal de cada um. Então, muito obrigado à família e muito obrigado a todos aqui presentes nesse momento tão especial. Desculpa, eu me... antes ainda da fala do Décio Luiz Schauren, a família, creio que a Ana, né, virá aqui e também fará uma fala sobre sua saúde solar. É uma fala, um agradecimento, na verdade, muito breve. Por favor, eu vou ficar aqui. Em nome da família, a gente gostaria de agradecer, sincero, a todos vocês por terem concluído esse trabalho. Não preciso nem falar o quão importante para nós era ver esse livro terminado. Um agradecimento especial ainda ao André, que com tanta delicadeza e explicando o assunto, tomou para si e tocou esse projeto. Então, um agradecimento muito aos meus irmãos e para mim também. Mas pode ser que a minha voz não ajude muito e aí eu uso o microfone depois. Neste livro mesmo que nós estamos lançando hoje, eu escrevi um artigo histórico, como escrevi artigos nos 3 volumes anteriores de famílias de origem alemã do Rio Grande do Sul, inclusive um artigo sobre o Hunsrück, né, que foi traduzido também para o alemão. Mas eu escrevi um artigo, O Legado dos 200 anos da imigração alemã. Então, a ideia hoje era falar um pouco sobre o significado do bicentenário para nós. E eu acho que o principal significado desse bicentenário é o resgate da história da imigração alemã. E é interessante, porque como vocês vão ter o livro e vão ver a bibliografia do artigo, e vocês vão ver quantas obras novas foram lançadas, assim, já tendo em vista o bicentenário. Então, você resgatou muitas coisas. Até eu fiz esses tempos uma palestra aqui no 25 sobre lendas e mitos na história da imigração alemã.
Então, muitas dessas lendas e mitos foram solucionados através de pesquisas e conseguiu descobrir a realidade, porque cada mito tem uma certa coisa de verdade, né, nele, né? Inclusive, o livro que eu e meu parceiro alemão Friedrich Hittenberg escrevemos sobre a lenda do veleiro Cecília, que se tornou o mito fundante da cidade de Dois Irmãos. Então, o que nós fizemos foi ver o que diz a lenda, que se formou em quase 200 anos, e qual é a realidade, pesquisando em arquivos da Alemanha, da Holanda, por onde é que esse grupo passou, da Inglaterra, onde eles ficaram depois do naufrágio, e do Brasil, é claro. Então, pesquisando documentos da época, jornais da época, e listas de navios que se descobriu. Então, tanto que o livro tem quase 300 notas de rodapé, que são as referências de onde se tirou essas informações, que são reais. Então, exatamente para contestar a lenda, né? Sem desrespeitar a lenda, porque a memória histórica desse grupo havia se perdido. Então, o que ficou foi o que as pessoas contaram de geração em geração. Mas então vamos um pouco ao legado dos imigrantes. Então, as contribuições da imigração alemã para a construção da nação brasileira. E às vezes a gente se surpreende quantas coisas com as quais os alemães de fato contribuíram. E uma primeira constatação é, ao contrário de muitos dos colonizadores portugueses que vieram aqui para enriquecer e voltar para Portugal, os colonos alemães vieram para ficar, para construir uma nova pátria, né? Construir um espaço para si e para os seus familiares, né? E ao contrário da postura de dominação na época da Confederação Germânica e depois do Império Alemão, os colonos vieram não com essa postura de dominação e da eliminação das pessoas diferentes, né? Os colonos trouxeram outros valores culturais, o trabalho livre, a solidariedade, o associativismo, o valor da escolarização, as comunidades religiosas, a tradição das festas religiosas com trajes típicos, apresentações artísticas, música e canto coral. Então, vejam que até a chegada dos imigrantes alemães, tudo que existia em termos de trabalho, em termos de produção aqui, era produção dos escravos negros. E as grandes propriedades se baseavam na monocultura. Vieram os alemães, se formaram colônias alemãs e, a partir do trabalho livre dos colonos e com uma produção diversificada, que logo marcou muito, porque essa produção diversificada acabou em pouco tempo por abastecer as cidades, Porto Alegre e outras cidades maiores, né? E aí começa a surgir o primeiro conflito com os grandes fazendeiros e os brasileiros, porque eles ficaram com medo, bom, vai acontecer o fim da escravidão, porque eles dependiam só do escravo negro. Eles achavam que trabalho braçal era uma desonra. Então, só nessa questão da diferenciação de trabalho e de propriedade, essa concepção diferente que os alemães tinham, se deu um marco importante para o nosso país. Pode passar adiante, André?
Então, isso aqui nós já falamos, inclusive nas colônias, havia uma autossuficiência e autossustentabilidade, quer dizer, a colônia sustentava os seus, inclusive em termos de autossuficiência, porque havia todos, não só agricultores, mas havia artesãos de todas as áreas. Então, se fazia tudo, a comunidade ela era autossuficiente e autossustentável. E esse embrião, esse modelo econômico que os colonos alemães trouxeram, veio a ser um embrião da atual agricultura familiar e cooperativa, que hoje é uma marca muito forte no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né? Pode passar adiante. A atuação dos alemães como soldados. Então eles formam o corpo estrangeiro no Rio, infelizmente tem uma vida desregada, com soldo atrasado, com castigos, inclusive gerou uma rebelião, onde quase eles tomaram conta da cidade do Rio de Janeiro, quase mataram o imperador, né? E então, depois que os soldados deixaram de atuar como soldados, eles vêm como colonos para o sul, uma grande parte vem como colonos ao sul, e contribuíram muito em algumas lutas para estancar o avanço dos castelhanos aqui no sul. Você sabe que o Uruguai pertencia para o Brasil e depois se tornou uma república independente, e esse avanço poderia ter sido maior não fossem os colonos que já haviam sido soldados no Rio de Janeiro, e muitos soldados na guerra contra Napoleão. Então, depois disso, eles lutam ainda, os alemães, na Guerra Cisplatina, na guerra contra o Uribe Rosas, na Guerra do Paraguai, da passagem. Então, a organização comunitária e religiosa. Isso foi uma das coisas mais importantes, porque onde se estabeleceram alemães, se fundaram comunidades de igreja evangélica e católicas, se construíram escolas comunitárias sem nenhum apoio do governo. Os próprios alemães formaram professores e garantiram o sustento dos professores, sem nunca ter tido apoio do governo. Em 1937, quando começou a campanha de nacionalização do Estado Novo, havia no Rio Grande do Sul 1.500 escolas comunitárias que nunca tiveram nenhum apoio do governo, e inclusive o governo nunca formou professores de português. E como é que ele chega na contradição de proibir a fala do alemão, se ele nunca contribuiu para isso? Além disso, então, sociedades recreativas, sociedades de canto, construíram cemitérios, hospitais. Pode passar à frente. Esqueci de colocar um dado. Quando os alemães chegaram, havia uma única escola pública no Rio Grande do Sul. E logo se estabeleceu esse contraste, onde havia a colônia alemã, as pessoas sabiam ler e escrever, enquanto que em outras localidades graçava o analfabetismo. Então, a organização cooperativa, isso é outra contribuição importantíssima, sob a liderança do jesuíta Theodor Amschat. Em 1899, a Associação dos Agricultores, Bauernverein, e em 1912 se cria a Sociedade União Popular, que era o Volksverein. Então, havia as caixas rurais que ajudavam
emprestavam dinheiro para os agricultores para tocar a sua produção. Além disso, se criaram muitas outras associações. A Associação dos Professores, o Lehrerverein, a formação de professores através do Lehrerseminário, que começou lá em Arroio do Meio, na minha terra natal, e depois foi para Novo Hamburgo. Foi mais tarde fechado por uma incompreensão do governo brasileiro com esse trabalho importante. Então, tudo isso para a formação, para fomentar o crédito agrícola, a educação, a difusão cultural, formação de professores, assistência à saúde e assistência social. Então, os alemães começam também a acessar as funções públicas e as mais diferentes atividades no Rio Grande do Sul. Pode passar adiante. A contribuição para o processo de industrialização e urbanização. É interessante vocês observarem os sobrenomes, muitos dos sobrenomes aqui do Rio Grande do Sul têm sua origem nos artesãos. Por exemplo, Schmidt, Schneider, Schroeder. Aliás, muitos Schroeder não sabem que é a mesma coisa que Schneider. Weber, Miller, Wagner, que é o fabricante de carroças, que muitos também não sabem. Schreiner, Zimmermann, Gerber, Schumacher ou Schuster, Sattler, Dreher, Maurer, Becker ou Barthes, né? São alguns, né? Então vocês vejam que esses artesãos que tinham uma estrutura familiar inicialmente, eles começam aos poucos a ampliar e começam a formar um processo de industrialização, transformar o Vale dos Sinos, em Santa Catarina, o Vale do Itajaí, em extraordinárias concentrações industriais. E é interessante observar que o Amstadt, no livro dos 100 anos da imigração alemã, ele faz um levantamento onde ele prova que das 650 maiores empresas que havia no Rio Grande do Sul, mais ou menos 60% estavam em mãos de alemães. Enquanto, depois nós vamos falar um pouquinho sobre as perseguições aos alemães, sobre o perigo alemão, ali começa o primeiro conflito com os lusos, um outro conflito com os lusos brasileiros. Nós já vimos o primeiro, que era na questão da agricultura familiar. Que a maioria das indústrias está na mão de alemães. E os alemães começam a fazer exportação e importação com a Alemanha, enquanto que os lusos brasileiros faziam importação e exportação da Inglaterra, principalmente, e de alguma forma dos Estados Unidos, né? Então, isso vai ser um grande conflito. Um dos motivos das perseguições aos alemães era o motivo econômico. Pode passar. E outra coisa, a urbanização das cidades também. Os alemães contribuíram muito com o padrão arquitetônico alemão, que é o estilo Einstein. Pode passar adiante. Aqui tem uma casa belíssima, lá de Pomerode. E esse estilo Einstein nas cidades, nas colônias alemãs, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, hoje é uma atração turística, né? Então, contribui muito para o turismo, para atrair turistas. Pode passar adiante. As empresas de descendentes de alemães, vejam só, aqui no Rio Grande do Sul, Gerdau, Aços. No início da imigração alemã, nós temos muitas pessoas que eram artesãos de fabrico de pregos, Nagelschmied.
Só que eles fabricavam um por um os prédios. Aí, de repente, entra o Gerdau e começa a fabricar milhares de pregos numa hora. Então, o Gerdau foi importante. Né? A Fundação Tupi, na metalurgia, a Hering, Renner, vestuários, Neugal, de garoto, chocolates e confeitos, a Fruc, bebidas, a Imperial e Brahma, Imperial lá no Pernambuco, também teve imigração alemã. Melhoramentos, fabricação de papel, Odebrecht, construção de química, estilo, ferramentas, Avar, aviação, Schmidt, porcelanas. Então, outras empresas alemãs contribuíram para a Revolução Industrial no Brasil. A Mannesmann, por exemplo, a Asus, a Volkswagen, a Mercedes-Benz do Brasil, a MBM Motorenwerk, Mannheim, na indústria automobilística, a Basf, a Henkel, a Rex, a Bayer, a Degussa, a Ferrostahl, Thyssen, Bosch, Siemens, Voigt. Tudo isso são empresas de capital alemão que contribuíram para a Revolução Industrial no Brasil. A influência alemã na gastronomia e eventos culturais. Então, isso aí vocês conhecem: cuca, salsicha, linguiça, carne defumada, salada de porco, de frango, forno, Eisbein, Brezel, Apfelstrudel, salada de batatas, chucrute. Os alemães não foram os inventores da cerveja, mas popularizaram a cerveja e o chopp aqui no Brasil. As festas populares, o Kerb, a Oktoberfest, a Osterfest, eventos culturais com canto coral, isso é muito típico da colônia alemã. Competições de tiro, de bocha e bolão. Pode passar. A preservação da língua alemã. Aqui tem alguns dados interessantes aí. Por exemplo, em 1940, em Santa Catarina tinha 22,34% de alemães. Isso é um número muito expressivo. No Rio Grande do Sul era 19,30%. Em 1999 tem um dado de que no Brasil havia 3,6% de imigrantes alemães. Só que isso aí, como são dados do IBGE, eles não são muito exatos, até porque muitos descendentes de alemães ignoram que têm antepassados alemães. Então, mas seriam tipo em 1999, 7,2 milhões de descendentes de alemães. O alemão, isso é outra surpresa, até para mim foi quando eu li isso aí, a segunda língua mais falada no Brasil, com 1,9%, segundo o Etnolog, seriam 4,5 milhões de falantes de alemão no Brasil. A preservação dos dialetos, o rio-grandense, a Hunsrückisch, que é uma mistura, na verdade, de Pfälzisch, Hunsrückisch e Saarländisch, o pomerano, o westfaliano, todos esses dialetos lançaram livros, e inclusive gramáticas. O pomerano, por exemplo, faz tempo que tem uma gramática com 15 mil verbetes. Pode passar adiante? Mas é o pessoal do Espírito Santo, né? Principalmente o pessoal do Espírito Santo, mas aqui no Rio Grande do Sul também não tem. Pode passar adiante. Então, o que falta resgatar? Em síntese, os imigrantes alemães deixaram sua marca em todas as áreas do conhecimento. Falta muito a ser recuperado se pensarmos em tudo que foi destruído em termos materiais e em termos de autoestima durante 2 guerras mundiais, e principalmente depois das perseguições e da estigmatização dos teuto-brasileiros durante a campanha de nacionalização. A historiografia oficial distorce, tangencia e até esquece essa parte da imigração alemã. E aí vem uma questão importante. Eu vou falar sobre isso porque eu acho que
que isso aí, o bicentenário, de parte das autoridades, deixou a desejar. Se a gente vê o que foram as perseguições aos alemães durante esse período, principalmente do Estado Novo, e não foi aos que chegaram da Alemanha e eram nazistas e tentaram construir o partido nazista aqui, esses foram uma minoria, se a gente for olhar dados. As perseguições aos colonos alemães, perseguições absurdas. E não sei se todos vocês sabem que aqui no Brasil teve pelo menos 10 campos de concentrações, onde os alemães foram presos e foram forçados a fazer trabalhos forçados. Né? Então, eu acho que uma das coisas importantes que eu digo que esse bicentenário deixou a desejar de parte das autoridades, mesmo que elas não tenham culpa, a gente sabe disso, mas eu acho que deveria ter, por parte do governo federal e por parte dos governos, principalmente do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, um pedido de perdão pelas tropelias cometidas contra quem tanto contribuiu para construir a nação brasileira. Então é nesse sentido que eu vou falar um pouco da perseguição aos colonos alemães, as comunidades originárias. Não pode passar a frente? Então, como eu já falei, no geral, a historiografia da imigração alemã, ela pode ser caracterizada às vezes como viés ufanista mais do que realista, né? E há uma tendência de tangenciar os aspectos negativos. E só em tempos mais recentes, depois de aprofundadas pesquisas, é que foram publicadas várias obras com detalhes sobre as perseguições às comunidades de origem alemã, mostrando o outro lado da história. Eu me lembro que o Dreyer, que, para o meu entender, é o maior historiador vivo hoje, que mais conhece a história da imigração alemã, quando ele chegou da Alemanha com a sua tese, ele não conseguiu publicar a tese aqui, porque era proibido. E vários historiadores foram chamados a depor, porque iam falar sobre as perseguições aos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Vai passar adiante. E aí que eu digo, né, que a comemoração do bicentenário não é um compromisso burocrático para as autoridades. Se quisermos efetivamente homenagear os imigrantes alemães, a melhor forma de fazer justiça é resgatar os fatos reais, ainda que isso seja constrangedor para as autoridades de certas épocas. E aí, como historiador, história comigo, na verdade, não é história. Pode passar adiante. Os idealizadores da campanha de nacionalização, na verdade, são aqueles mesmos, ou descendentes daqueles mesmos, que já haviam massacrado e excluído culturalmente índios e negros. E que no orçamento de 1830 tentaram acabar com a imigração alemã. Já em 1827, 28, o von Schäfer veio da Alemanha, veio de volta, porque a oligarquia rural já tinha conseguido cortar praticamente todo o orçamento da imigração. Então, esses mesmos, os descendentes deles e dos métodos deles, é que depois tentaram transformar todas as culturas numa cultura só cruz-brasileira. Se a gente pensar em termos de hoje, a gente vê que a grande riqueza do país é exatamente a diversidade cultural, que atrai milhões de turistas
Então, apesar da campanha de nacionalização, o processo de resistência cultural contra a destruição dos valores e do legado cultural dos alemães continua vivo, com a produção de livros e teses de doutorado que revelam a verdade sufocada por tantos anos. Então, depois vocês vão ler nesse livro, na bibliografia, vocês vão ter uma série de obras e de autores que trabalharam nisso aí. Pode passar frente aí. Então, os conflitos com dos alemães entre alemães e russos. Né? Então, alguma coisa eu já falei, tanto no modelo econômico, né, de agricultura, na questão da organização das indústrias. Então, na questão da alfabetização na colônia alemã e do analfabetismo nas outras localidades. Então, isso tudo começa a criar uma certa dor de cotovelo e começa a azedar as relações com os russos brasileiros. Então, essa concorrência é vista como uma ameaça que cria uma conjuntura favorável à disseminação posterior do suposto perigo alemão. Então, isso foi o preparo da conjuntura do campo para que, quando surgiu essa questão do perigo alemão, ele fosse difundido rapidamente. Pode passar adiante. Então, o que foi esse perigo alemão? Em 1891, um grupo de alemães nacionalistas radicais cria a Liga Pan-Germânica, com o objetivo de fomentar a política colonial do Império Alemão e a ampliação do seu espaço vital, que chamavam de Lebensraum. Então, eles introjetam um forte sentimento nacionalista nos alemães do estrangeiro, Auslanddeutsch, e incentivam a imprensa de língua alemã a veicular doutrinas de cunho racial. Isso já era o início do nazismo. Diante disso, franceses, ingleses e norte-americanos, que eram os inimigos do Império Alemão, claro, reagem, passando a denunciar a ameaça do Império Alemão anexar a médio prazo as regiões de maior concentração demográfica de origem alemã da América do Sul. Então, isso que eles chamam de perigo alemão. Bom, para as autoridades, principalmente o pessoal da campanha de nacionalização, era um prato feito. Né? Era tudo o argumento que eles precisavam, né? Para perseguir os alemães e proibir a fala do alemão. Então, os descendentes, os alemães e seus descendentes, então, passam a estar sob suspeita. Pode passar adiante. Então, a campanha de nacionalização, ela inicia em 1937, o auge foi durante a Segunda Guerra Mundial. Os descendentes alemães são acusados de quinta coluna, de ser traidores, pelas autoridades, né? Apesar de eles já terem adotado o Brasil como nova pátria e haverem defendido o Brasil na Guerra Cisplatina, na Guerra contra os Rosas, na Guerra contra o Paraguai. Então, de repente, os descendentes de alemães passam todos a ser traidores. Mas, na verdade, o objetivo dessa campanha era aquele mesmo que eles usaram contra negros e índios. Por exemplo, se em São Paulo, se você olhar os nomes de localidades, tem tantos nomes, Tupi-Guarani, nomes indígenas, que se vê que houve uma certa época em que a língua, a maior parte da população falava a língua indígena e não o português. E os portugueses conseguiram acabar não só com a língua indígena, mas com os indígenas, né? Então, a mesma coisa eles tentaram fazer com os outros imigrantes, né? Terminar, acabar, sufocar a cultura desses imigrantes, né? E em prol de uma cultura única dos brasileiros. Pode passar adiante.
Então, as medidas da campanha de nacionalização, isso aí basicamente é o Decreto-Lei 406 de 1938 do governo Vargas. Então, a proibição da fala, do ensino e de qualquer manifestação cultural ou religiosa em língua estrangeira. Havia na colônia muitos nomes alemães. Então, nomes de localidades, de ruas, de escolas, de firmas deveriam ser trocados por nomes brasileiros. Foram fechadas as escolas teuto-brasileiras, centros culturais, sociedades de campo, clubes recreativos, censurados programas de rádio, jornais, documentos, bíblias, livros, revistas em língua estrangeira são confiscados e queimados em praça pública. Poucos passaportes dos nossos imigrantes foram preservados disso aí. Os imigrantes deveriam ter autorização das autoridades no salvo-conduto para viajar no território nacional. E o Exército foi encarregado de fiscalizar e tomar medidas repressivas. Pode passar adiante. Aqui. Isso aqui é um cartaz que estava fixado na Delegacia de Polícia de São Lourenço do Sul. Pode passar adiante. Repressão, prisões e humilhações. Eu entrevistei muita gente no início das minhas pesquisas, isso faz uns 40 anos. Tinha muita gente viva ainda que viveu esse período da repressão. Então, milhares de colonos foram presos por falar a única língua que eles conheciam e submetidos a castigos físicos e psicológicos degradantes. Foram chamados de traidores, obrigados a trabalhos forçados, muitos apanharam derreio, sofreram torturas, foram obrigados a desfilar nus, a beber óleo de rícino e defecar em praça pública. Isso no Vale do Taquari foi bastante comum. Em Arroio do Meio, na minha cidade, na hora da missa, no domingo de manhã, a praça fica na frente da igreja, eles mandavam o pessoal desfilar nu e davam óleo de rícino no óleo. O efeito é fulminante, né? E muita gente hoje não sabe disso. Então, por isso que eles proibiam as pesquisas sobre isso aí e muito material foi destruído, principalmente sobre os campos de concentração. Então, muitos dos colonos que mal sabiam o que acontecia na Europa foram presos e tratados como inimigos do Estado brasileiro. Lideranças foram levadas a campos de concentração e condenados a trabalhos forçados. Então, o Estado brasileiro inicia um processo de demonização do elemento teuto-brasileiro na opinião pública. E por isso que foi difícil de os colonos conseguir reagir contra tudo isso. Então, as humilhações foram tão traumáticas que muitos dos que foram presos juraram jamais falar sobre isso. Vamos passar adiante. As medidas absurdas, um pouco eu já falei sobre isso. O Estado nunca havia contribuído para construir escolas e preparar professores para o ensino da língua portuguesa na colônia. Então é um negócio contraditório você chegar de repente e proibir de uma hora para outra que se fala alemão, se é a única língua que as pessoas conheciam. O Estado Novo destruiu o sistema escolar existente e seu material didático. Eu falei antes do ler seminário, que preparava professores. Então esse material didático que foi produzido, ele foi destruído e o Estado não tinha nada para substituí-lo. Altos funcionários dos governos estaduais e nacionais incentivaram o saque, a depredação, o incêndio de firmas e indústrias e casas de proprietários alemães com prisões e desapropriação, causando um retrocesso de décadas na economia, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Igrejas foram queimadas, principalmente igrejas protestantes. Pode passar adiante? Então, a destruição de indústrias e lojas alemãs representou um retrocesso de décadas, como eu falei. Em função da
destruição do sistema de ensino da colônia, surgiu uma geração de semi-analfabetos. É interessante observar que quem deveria ter ido na escola nessa época, os mais velhos que ainda estão por aí, tiveram problemas, porque era uma tradição da colônia alemã que todo mundo soubesse ler e escrever. E, inclusive, quando o Amstadt fundou o Volksverein, por exemplo, uma cidade, Venâncio Aires, tinha uma biblioteca impressionante, onde cada família de colono poderia pegar 30 exemplares, ou de livros, ou de revistas, para ler. Então, os colonos liam muito. E, nesse período, se criou uma geração de semi-analfabetos. Uma outra coisa, né, a tradição alemã era de transmitir os conhecimentos do pai para filho, isso também teve um corte, né? Então, praticamente, os imigrantes alemães foram silenciados culturalmente. Pode passar adiante? Então, a depredação e a destruição de indústrias e proprietários alemães. Eu falei antes já do conflito das importações e exportações que as firmas e o pessoal de origem alemã faziam para a Alemanha, e começou a deixar a Inglaterra ver navios. Então, o consulado britânico divulgou uma lista negra durante a Primeira Guerra Mundial de firmas alemãs, incentivando o saque, né? Então, a loja Bromberg, que era a principal importadora, ela foi saqueada, foi destruída e botaram fogo no final. 200 lojas e indústrias, o Hotel Schmidt, a Sociedade Germânia, foram depredados por uma multidão furiosa incentivada por altos funcionários do governo estadual e local e donos de lojas e lusos brasileiros. Claro, interessava para eles era destruir os concorrentes, né? Sob as vistas grossas da polícia. Vai passar adiante? Ali, a loja Bromberg, destruída e incendiada. Pode passar adiante? Ficava na Rua da Praia. A depredação durante a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui tem um dado. As exportações para a Alemanha eram 10 vezes superiores àquelas para a Inglaterra e Estados Unidos. Então, isso explica um pouco isso aí. São dados do IBGE. E as grandes decisões brasileiras passam a ser tomadas em Washington e não no Rio de Janeiro. Isso havia o pan-germanismo e esse é o pan-americanismo. Pode passar adiante? Pesado véu do silêncio sobre as perseguições. Já falamos um pouco sobre isso, né? E o interessante é o seguinte, eu digo aqui, por exemplo, a historiografia oficial produziu versões estratégicas para minimizar os fatos mais graves. No mais, como enfrentar a verdadeira histeria criada contra os alemães na opinião pública? Era jogo duro. E o interessante é o seguinte, daí terminou a Segunda Guerra Mundial, meio que deu uma parada nas perseguições. Só que após o governo militar de 64, o aparelho de repressão deu novo impulso ao controle sobre as comunidades alemãs. Vários programas radiofônicos em língua alemã foram proibidos. O Rudelátris, em Três Passos, tinha um programa na difusora de Três Passos e na rádio de Itapiranga, Santa Catarina. Foi proibido, foi preso. E o Erwino Rasch tinha um programa em alemão na Rádio Colmeia de São Miguel do Oeste e foi preso no ar. Então houve um momento complicado, né? Então, autores de estudos, depoimentos sobre perseguições foram chamados a depor. E aí veio o Sesc Centenário, em
1974. E os historiadores falavam assim, poxa, mas como é que nós vamos comemorar o Sesc Centenário agora com essa coisa toda aí? E aí deu uma coincidência incrível que facilitou o distensionamento desse clima, né? O Ernesto Geisel, um descendente de alemães do Rio Grande do Sul, presidente da República, e o Euclides Triqueza, um descendente de italiano, governador do estado. Então, isso que ajudou a distensionar para que se pudesse festejar o Sesc Centenário no Rio Grande do Sul. E daí aconteceram eventos importantes, em São Leopoldo, principalmente. Pode passar adiante. Então, se abriu um novo momento para estudos sobre a imigração alemã. Aos poucos foram surgindo depoimentos, iniciados estudos sobre as perseguições durante o Estado Novo. As publicações, no entanto, são relativamente recentes. Então, aqui eu listei uma série de estudos aí, e depois vocês vão ver no livro, na bibliografia, vão estar todos listados. Pode passar adiante. Mas em Santa Catarina foram produzidos livros, teses de doutorado, principalmente, muito importantes, com detalhes assim, de tudo que houve. Pode passar adiante, isso de uma certa forma. Aqui eu digo que é o terrorismo de Estado transformando a vida de descendentes de alemães e italianos no inferno. Pode passar adiante. A Priscila Peracho, lá em Santa Catarina, escreveu um livro, entre outros livros, né? Prisioneiros da Guerra, os súditos do eixo nos campos de concentração brasileiros de 42 e 45. Ela é a primeira pessoa assim, que fez um estudo aprofundado sobre todos os campos de concentração que houve. Então, aqui, os campos de concentração, nós vamos passar meio rápido, porque eu não falar demais. Os campos de concentração, em Porto Alegre, vários presídios e a colônia penal da Alto Filho de Charqueadas, serviu de campo de concentração, onde foram levados grupos, principalmente lideranças para trabalhos forçados. Em Santa Catarina, ou em Florianópolis, Joinville e Lages. Joinville foi onde houve mais prisioneiros, e Lages levaram principalmente os colonos do oeste de Santa Catarina, alguns dos quais eu conheci, e foram forçados a trabalhar na construção de estradas. Houve outro campo em Curitiba, em São Paulo, em Pindamonhangaba, em Guaratinguetá, em Niterói, no Rio de Janeiro, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Araçoiaba, em Pernambuco, Tomé Açu, no Pará, onde foram presos os japoneses, em massa, e muitos morreram por maus tratos, não tinha médico. Então, existem poucos registros escritos, o acesso foi proibido durante muito tempo. Pode passar adiante. Isso alguns livros recentes lá do oeste de Santa Catarina, que falam sobre a prisão dos colonos lá. E aí tem um caso do Fridolino Zimmer, que eu sempre cito nas minhas palestras, que é interessante. O filho desse Fridolino Zimmer, lá de São Carlos, Santa Catarina, era padre na paróquia onde eu me criei, no oeste de Santa Catarina, em São José do Cedro. E eu sabia que os pais dele não sabiam falar português, e ele jamais falou alemão. Aí eu perguntei, mas por que isso? Ele disse, eu fiquei tão impressionado com o que aconteceu com meu pai, que eu jurei nunca falar alemão. Porque o pai dele foi preso sob a acusação de que ele seria um contrabandista de armas para preparar a guerra contra o Brasil.
uma cidadezinha de São Carlos, era uma colônia naquela época, quase tudo selva. E ele tinha uma espingarda de caça, eles aprenderam a espingarda e acusaram ele de ser traficante de armas. Aí, como ele não confessou o que eles queriam, eles levaram ele para Chapecó. O soldado que veio buscar ele amarrou ele com uma corda e ele tinha que correr atrás do cavalo até Chapecó. Para quem conhece a região sabe que distância é essa. Em Chapecó, apanhou de relho e, como ele não confessou, foi mandado para Joinville, para o campo de concentração. E lá ele ficou mais ou menos durante 1 ano fazendo trabalhos forçados. E um dia chegou o diretor lá daquele campo de concentração e disse: olha, o senhor pode ir. Aí ele até se surpreendeu, mas o que houve? Se estão me acusando disso, o que houve agora? Por que eu sou libertado de repente? E botaram ele para a rua e ficou a pé, sem calçado, com a roupa aos frangalhos, sem comida, sem dinheiro, e fez o trajeto de 700 quilômetros a pé, de Joinville até São Carlos. Pode passar adiante. Então, o perigo alemão, vamos falar um pouquinho sobre isso. Mito ou verdade? Então, nós já falamos mais ou menos o que era o mito. Então, para as autoridades da campanha de nacionalização, o discurso era um discurso conveniente, o perigo alemão, porque permitia justificar as violações aos direitos humanos das comunidades de origem alemã. E claro, já havia certos estereótipos e preconceitos que ajudaram a difundir então esse negócio de perigo alemão. E aí tem algumas perguntas que a gente tem que se fazer, tem o outro lado também, né? Então, mas havia adeptos do Partido Nazista no Brasil? Sim, havia. A chefatura de polícia do Rio Grande do Sul sabia onde estava cada célula do Partido Nazista e, através do comandante-major Aurélio Pires, produziu um relatório publicado em 1942, mostrando que a polícia tinha o controle absoluto de toda a situação. Então, havia no Brasil, na época, 2.822 filiados, do total de 89.071 alemães natos. Então, era um pouco mais de 3%. Esse era o dado da época que se tinha. Mas em 1940, havia 1 milhão de descendentes alemães no Brasil. E a pergunta que você faz é claro, mas se você tinha 2.822 filiados ao Partido Nazista, e claro, deveria ter outros simpatizantes, mas por que perseguir dessa forma 1 milhão de descendentes de alemães? Havia apologia ao nazismo nas comunidades de origem alemã? Essa é outra pergunta. Sim. Até houve desfiles do Partido Nazista. E os nazistas tentavam, claro, se infiltrar nas associações comunitárias, nas escolas, nas igrejas. Então, tudo isso aí é verdade, houve isso aí. Pode passar adiante. E quem eram os adeptos do nazismo? No geral, eram grupos bem definidos e minoritários, vinculados a uma elite econômica que tinha vínculos diretos com a Alemanha, ou então eram funcionários de empresas alemãs, cujo emprego estava em jogo, obviamente. Entre os teuto-brasileiros havia grupos bem segmentados com óbvias diferenças de classe. Claro, é só comparar alguns dos que eram nazistas aqui em Porto Alegre e comparar com os colonos ali do interior. Então, portanto, o todo dessa etnia alemã estava longe de ser um grupo homogêneo.
longe de qualquer postura de dominação, a absoluta maioria dos colonos alemães nada tinha a ver com a política colonialista e de supremacia racial do Império Alemão, e muito menos com o regime nazista de Hitler. Se é certo que a maioria dos termos brasileiros preservavam a língua e a cultura alemã, isso não implicava uma transposição automática de simpatia com o nazismo. Já em 1931, o Deutsches Volksblatt, o mais importante jornal católico brasileiro em língua alemã, alertara seus leitores para a ideologia estranha e anticristã do nazismo. Pode passar adiante. Então vejo que houve, não era todo mundo que concordava. Então, como eu falei, fiz muitas entrevistas com colonos alemães que viveram nesse período da Segunda Guerra Mundial, e claro, havia uma simpatia pela terra dos antepassados, é natural, mas ninguém pegaria em armas a favor de Hitler. Pelo contrário, eles queriam distância da guerra. Apesar de manterem a língua, os costumes e as tradições alemãs, eles haviam adotado uma nova pátria, onde haviam construído uma nova história e a vida de suas famílias. Então a Alemanha, para muitos, já era algo muito distante. Por outro lado, vejam só isso aí, apesar da intensa boataria, nunca houve evidências de que a cúpula nazista tivesse sequer pensado numa possível invasão a terras brasileiras. Isso, 99% dos historiadores concordam com isso aí. Pode passar adiante. Então, de fato, isso se criou todo um mito, né? A realidade não era essa. Agora, para explicar um pouco a postura dos alemães de manter a sua cultura, a sua língua, é importante entender os conceitos de cidadania e etnia entre brasileiros e alemães. Isso aí é uma coisa que o René Gertz, um historiador, escreveu na Construção de uma Nova Cidadania, no livro dele. Então, esclarece o seguinte: na tradição brasileira, cidadania é pensada como uma questão ligada ao território, jus soli. Brasileiro é todo aquele que nasce em solo brasileiro. Na tradição alemã, inversamente, domina o jus sanguinis. Isto é, se considera alemão todo aquele que possui sangue alemão, independente do solo em que tenha nascido. Então, isso explica, isso admite-se, então, que uma pessoa pode juridicamente ser cidadão de um Estado que não é a Alemanha, mas continuará pertencendo à abstração povo alemão. Os teuto-brasileiros, então, achavam isso que era natural, eles serem cidadãos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, preservarem a língua e a cultura da sua etnia. Pode passar adiante. Então, hoje nós temos uma visão temos clareza da visão equivocada e excludente da campanha de nacionalização. O Partido Nazista havia sido proscrito na Constituição do Estado Novo. As autoridades policiais sabiam o endereço de cada célula nazista e tinham as listas de todos os filiados. Então, por que não tomaram medidas pontuais contra os nazistas em vez de perseguir mais de 1 milhão de teuto-brasileiros? A repressão indistinta a todos os teuto-brasileiros e imigrantes de outras etnias foi uma tentativa, como eu já falei, de apagar sua cultura, que já havia acontecido com negros e índios no período colonial. Falei também sobre a ideia que era do pedido de desculpas, que não aconteceu. Pode passar adiante. Então, a nação brasileira é formada pela contribuição de todos os grupos étnicos. A preservação do legado cultural das diversas etnias e nacionalidades não impede a integração e a harmonia entre todos os brasileiros. Vejam só no Rio Grande do Sul, é absolutamente natural ver descendentes de alemães frequentando CTGs, usando bombachas, tomando chimarrão
e apreciando um bom churrasco, ao mesmo tempo em que gaúchos das mais diversas origens frequentam as festividades do Quero e da Oktoberfest, ao som de bandinhas típicas alemãs, tomando chopp, saboreando linguiça assada, cubas, tortas. E o que está errado nisso? Então, a variedade e a riqueza das manifestações culturais resgatadas pelos diversos grupos étnicos hoje fazem parte do calendário de eventos de muitas cidades, atraindo turistas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Vejam as Oktoberfest de Santa Cruz, de Blumenau. Imagina se o governo continuasse proibindo tudo isso. E aí eu digo o seguinte: o amplo leque cultural faz do Brasil um país democrático, onde convivem as diferenças de todas as etnias, tornando o país de todas as cores, belo e vibrante. Obrigado.
Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham: Geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland. Nach vielem Wunsch und Sehnen, nach vielem Wunsch und Wort, hör ich ein großer Jubel, ach was erblick ich dort. Ich sehe jetzt von ferne, das ich noch nie erkannt. Seid froh, ihr meine Brüder, ich seh Brasilienland. Willkommen, spricht der Kaiser, willkommen seid ihr mir. Ihr sollt Anteil bekommen an meines Lands Revier.